Hoje nós vamos encerrar essa jornada, como eu disse a vocês, na epístola de Tiago, neste livro, que muito provavelmente foi o primeiro dos escritos neotestamentários a ser produzido. Tiago, ele era meio-irmão de Jesus e também ele foi a líder da igreja de Jerusalém e que ele escreveu essa epístola a fim de ajudar os judeus que haviam se convertido e que estavam espalhados dentro das províncias do Império Romano a tornar prática a sua fé. Nós estamos ao longo destes meses tentando mostrar a você que ser cristão não é só uma questão de confessionalidade, de teologia. O cristianismo não diz respeito apenas a um conjunto de valores, e um conjunto de doutrinas, e um conjunto de dogmas, e um conjunto de tabus que nós afirmamos. Ser cristão, acima de todas as coisas, significa tentar traduzir no chão da história, no chão da realidade da vida, aquilo que nós cremos. E é justamente isto que Tiago está incentivando os seus leitores a fazer. Ele está incentivando os seus leitores a traduzir em prática aquilo que eles criam no chão da vida. Hoje a minha missão é lhes falar sobre oração, que é a última porção do livro da epístola de Tiago para estes cristãos judeus que haviam se convertido, que estavam espalhados entre as nações, entre as províncias do Império Romano. Agora, quando Tiago ele decide falar sobre oração e tentar tornar prático esse conceito de oração na vida daqueles que estão lendo essa epístola pela primeira vez, em vez de, eventualmente, fazer uma longa descrição de um compêndio doutrinário ou nos apresentar uma teologia da oração, ele decide nos dar uma imagem. Tiago, ao articular o último dos temas da sua epístola, em vez de articular o tema teologicamente, a partir de articulação de ideias, ele decide fazer nos dando uma imagem. E esta imagem está aqui no versículo 17, ele diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Então, quando ele decide nos ensinar sobre oração, ele nos dá uma imagem. E ele faz com que, na mente dos seus leitores, seja remontada a cena e os dias do profeta Elias, essas cenas que estão narradas para nós nas páginas do Antigo Testamento, especialmente no livro de Segundo Reis. E eu não sei o quanto você conhece da história de Israel, eu não sei o quanto você domina da história de Israel, mas Elias, ele foi profeta do Senhor num período que talvez tenha sido o período mais difícil e o período mais complicado da história do Reino do Norte, da história do Reino de Israel. Ele viveu nos dias da dinastia de um rei chamado Omri. E este rei, este reino, essa dinastia, naquele momento em que Elias estava, ministrando em Israel, o descendente de Omri que estava sentado no trono era um indivíduo chamado Acabe. E este Acabe, ele literalmente era um Acabe, era de acabar a vida. Era casado com uma mulher chamada Jezabel, uma rainha má, e estes dois se tornaram o padrão da iniquidade nos dias de Israel. Eles se tornaram tão maus e tão iníquos, a sua prática de vida, o seu governo sobre a nação, a influência negativa que eles exerceram sobre a nação, ela foi tão ruim e tão má, que eles se tornaram o padrão da iniquidade naqueles dias. Acabe e Jezabel se tornaram esses indivíduos que
literalmente conduziram o povo de Deus à miséria e à derrocada espiritual absoluta. Nesses dias, então, como eu disse a vocês, Deus levanta este homem chamado Elias. Um homem poderoso. Agora, normalmente, quando a gente olha para esses chamados heróis do Antigo Testamento, a gente tem aquela tendência de pegar esses heróis, Moisés, Davi, Elias, Josué, pegar esses indivíduos que estão descritos nas páginas das Escrituras e colocá-los numa prateleira diferente da nossa. E a gente tem aquela tendência de olhar para esses indivíduos como gente que é completamente diferente da gente. Como gente que não passa por aquilo que a gente passa, que não acorda na segunda-feira de manhã cedo, né? Que tem que pegar metrô e respirar fuligem da poluição paulistana e matar um leão por dia e viver essa oscilação da vida que a gente vive. Porque Elias, Moisés, Davi, estes eram de outra categoria. Só que interessante é que Tiago, de maneira muito sábia, ele está justamente fazendo o contrário. Ele está falando, não. Pega estes heróis aí que você às vezes os trata como de outra categoria e os coloque lá na categoria do gente como a gente. Na prateleira daqueles que são como nós. E de fato, Elias ele foi um grande homem usado por Deus. Você conhece a história muito provavelmente. Você já deve ter ido a uma escola bíblica dominical em que contaram a você a história do profeta Elias. Um homem muito cheio de poder e um homem usado por Deus de maneira muito profunda. A ponto de colocar o dedo na cara do rei e da rainha e decretar a morte do rei e da rainha. Falando assim, olha, por causa da iniquidade de vocês, por causa dessas mazelas, por causa de tudo que vocês estão promovendo no meio do povo de Deus, a cabeça de vocês já está a prêmio. Deus vai pedir isso vai lhes custar a sua cabeça. E não vai ser qualquer morte não. Senhor Acabe e Dona Jezabel. Não é qualquer morte que vocês vão morrer, não. Vocês vão morrer uma morte absolutamente abjeta. Os cães vão lamber o sangue de vocês. Você consegue imaginar um profeta, um homem de Deus, botar o dedo na cara da maior autoridade governamental dos seus dias e dizer, você vai morrer por causa da sua iniquidade e os sangues, nem funeral vai ter, os cães vão lamber o sangue de vocês. Por causa disso, você sabe, Elias ele foi profundamente perseguido, especialmente pela rainha Jezabel, que não aceitou. Imagine a máquina estatal sendo colocada a serviço de perseguição. Foi isso que Elias enfrentou. O Estado, a coroa, decidiu perseguir este homem de Deus. De maneira ferrenha. Jezabel então falou, não vou descansar enquanto eu não tiver a cabeça deste homem na minha mão. E por causa disso Elias, ele padeceu um momento na sua vida de profunda tristeza e angústia. Porque ele percebeu que fidelidade ao Senhor custa caro. Andar em fidelidade ao Senhor em dias de iniquidade nos custa caro. A ponto dele virar para Deus e falar, Deus, será que eu sou o último? Será que não tem mais ninguém? Olha só, Deus, eu podia estar ganhando a minha vida na Faria Lima, ganhando dinheiro, eu podia estar trabalhando, cuidando dos meus filhos, cuidando dos meus negócios, eu podia estar fazendo, eu podia estar pegando metrô todo dia, né? Indo para Paulista, para viver a minha vida de paulistano. Mas estou aqui, Senhor, sofrendo, pagando um preço pesadíssimo pela piedade, por ser alguém que obedece à lei do Senhor. Aí Deus dá meio que um chacoalhão no Elias e fala assim, Elias, para de se achar a última bolacha do pacote, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Baal, para de achar que você é tudo isso que você é, porque você não é isso tudo que você acha que você é. Para de autocomiseração, de ter peninha de você mesmo. Porque eu ainda estou cumprindo os meus planos, eu ainda continuo soberano sobre a nação, e inclusive sou soberano até sobre a tua história.
Mas o interessante, meus irmãos, é que ainda assim, o mesmo Elias que bota o dedo na cara do rei e da rainha, é o Elias que padece de dúvidas, de angústias. É o Elias que pergunta para Deus, será que é isso mesmo, Deus? É o Elias que diz, é isso mesmo? Há quem diga, há quem faça uma hermenêutica absolutamente psicologizada do texto e proponha que Elias sofreu até de depressão por causa disso tudo que ele experimentou, foi parar na caverna, angustiado com Deus. Porque acredite, Elias é gente como a gente, que de manhã está no glória, glória, aleluia, né? Mas no fim do dia se sente a pior pessoa do mundo, vivendo os problemas mais agudos da história, precisando de vez em quando ouvir de Deus falar, Elias, levanta a cabeça e bate essa poeira, porque você não é o único que está passando por dias difíceis, você não é o único que passa por dificuldade. Para de se autocomiserar, porque você não é o último. Ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Baal no meio do meu povo. Agora, mas ainda assim, ainda que Elias seja esse homem, como eu e você, oscilante, que vai do céu ao inferno em poucas horas, que se cansa, que se frustra, angustiado da jornada, que muitas vezes olha para esse negócio chamado fidelidade a Deus e fala, não, isso daqui não é para mim, não. Este homem, diz Tiago, orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Aí a pergunta que se levanta é, peraí, então qual que é a receita, né? Qual que é o segredo para ser gente como a gente e desfrutar deste nível de relação com Deus a ponto de orar e o céu se fechar, orar e o céu se abrir? Isso parece bastante paradoxal, né? Nesse texto que a gente acabou de ler. Um grande homem, mas que também era pequeno muitas vezes, angustiado, não confiava, não cria totalmente em Deus. Este homem orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu. E depois ele ora de novo, pedindo chuva, e chove. Nessa hora, se eu faço uma pausa aqui e decido me tornar um destes coaches para ganhar dinheiro de cristão mal informado e incauto, eu começaria o sermão dos 5 passos para você gozar de uma vida de oração como a de Elias. 10 receitas espirituais para você se tornar alguém que ora como Elias ora, que ora e faz o céu fechar, que ora e faz o céu abrir. Mas acredite, o texto está bem longe de nos ensinar isso. Depois, então, que Tiago nos dá essa imagem, depois que Tiago nos apresenta este cenário, depois que Tiago nos diz e nos fala que Elias era gente como a gente, que passava pelos mesmos dilemas e mesmas angústias que eu e você passamos, e nos dizer que ele orava e o céu fechava, e que ele orava e o céu abria, agora, então, a partir dessa ilustração, nós podemos entender todo o texto que nós lemos. E olha só o que o texto diz no versículo 13, ele diz assim, entre vocês, há alguém que está sofrendo? E a expressão que Tiago usa é uma expressão bastante genérica. Ela pode se referir tanto a um sofrimento espiritual, quanto a um sofrimento físico, quanto a uma angústia. É uma expressão que diz respeito a todo e qualquer tipo de angústia e de sofrimento. E ele diz, há alguém entre vocês que está sofrendo? E a resposta do Tiago é simples. Que ele ore. Porque, em primeiro lugar, meus irmãos, quando a gente fala da nossa vida de oração, nós estamos falando de uma disciplina espiritual que nós praticamos na nossa individualidade. Nós somos convidados por Deus a praticar a disciplina espiritual da oração, porque nós recebemos a dádiva de Deus do chamado sacerdócio universal.
Por isso nós não precisamos mais de pastor, de sacerdote, de sistema religioso, para que a gente possa, para que nós mesmos possamos comparecer diante de Deus e orar e falar com o Todo-Poderoso. Só que, embora isto pareça muito simples, eu costumo dizer que isso daqui é absolutamente complexo. Por quê? Porque a disciplina espiritual da oração, ela só é praticada de maneira robusta na nossa vida se nós nos identificarmos como gente que tem o pé de barro e gente que é fraca. Porque ora, o humilde de coração e o contrito em espírito. O autossuficiente, gospel, ele vem com aquela conversinha que diz assim, não, é melhor agradecer do que pedir. Você conhece esse discurso? Esse é o discurso da falsa piedade, do arrogante espiritual. Porque o arrogante espiritual, ele não quer reconhecer a necessidade de um Deus soberano, ele não quer reconhecer que ele não é suficiente, ele não quer reconhecer que ele não paga a conta, ele não quer reconhecer que ele, na verdade, é um falido espiritual, ele é um miserável de espírito, é um pobre de espírito, usando a linguagem do Senhor Jesus Cristo. É que por isso ele não dá mais conta. Aí ele diz, não, veja bem, é melhor agradecer do que pedir. Conhece esse discurso no mundo evangélico? Não peça. Não peça, não ore, não fale com o teu Deus. Agradeça somente as bênçãos que ele derrama dos céus. Isto é uma falsa piedade ridícula. Isto é uma falsa humildade ridícula. Porque Deus nos deu a disciplina espiritual da oração justamente para o contrário, para que a gente compareça diante dele quebrados como nós somos. Por isso só ora o quebrado. Só ora aquele que se reconhece como insuficiente. Só ora aquele que se descobriu como alguém que não é capaz de lidar com a realidade que se configura diante dos seus próprios olhos. Quer seja no casamento, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, seja lá onde for. Percebeu que a realidade ela é complexa e danosa e tem um poder tremendo de nos afetar, né? Aí este é capaz de comparecer diante de Deus e falar assim, Senhor, como eu preciso de Ti. Senhor, como eu preciso da Tua graça. Senhor, como eu preciso clamar a Ti por sabedoria, porque eu não sei lidar com a realidade que se configura diante dos meus olhos. Eu não sei lidar com o meu casamento que está indo por água abaixo. Eu não sei lidar com a minha carreira que já foi há muito tempo e eu vivo hoje de uma imagem. Eu não sei mais lidar com a minha vida financeira que já foi por água abaixo. Eu não sei lidar com os meus filhos que estão todos perdidos. Eu não sei lidar com a realidade que se configura diante de mim. Senhor, eu preciso orar. E preciso dobrar os meus joelhos. Oração é a disciplina espiritual daquele que se reconheceu pequeno diante de um Deus muito, muito grande. Só que nesse mundo evangélico de que eu sou cabeça e não cauda, neste mundo evangélico de que eu sou filho do rei, neste mundo evangélico de que eu não tenho problema, nesse mundo evangélico de uma tolice, de um triunfalismo tolo, essa verdade já não é mais anunciada em nossos púlpitos, em nossas igrejas. E no fundo, meus irmãos, nós não oramos. Nós não comparecemos diante de Deus por causa da autossuficiência do nosso coração. Porque nos é ofensivo reconhecer que carecemos desesperadamente de comunhão com Deus todos os dias. Como assim eu não dou conta? Eu e você, nós não damos conta. É por isso que a gente precisa orar. Por isso, tem alguém entre vocês sofrendo? Tem alguém entre vocês que está passando por dificuldade? Ore. Parece tão simples, né? Parece até uma ironia do Tiago falar isso, que ele ore. Só que a nossa autossuficiência não nos permite orar. Mas ouso dizer que nós não temos só um problema de autossuficiência, que não nos permite orar. Nós também temos um problema de uma falta de boa compreensão do que seja a oração.
Porque, meus irmãos, no mundo evangélico que nós vivemos, eu costumo dizer que nós temos pelo menos 3 concepções erradas acerca do que é a oração. A primeira concepção errada do que seja a oração é aquela ideia de que oração é uma espécie de um mecanismo espiritual, um abracadabra espiritual, que me dá a possibilidade de manipular o mundo espiritual a meu favor. Você já ouviu a conversa de que a oração move o braço de Deus? Isto é algo profundamente difundido no meio dos evangélicos hoje. De que a oração é uma espécie de receita, uma espécie de chave espiritual, uma espécie de mecanismo que eu uso para mover o mundo espiritual a meu favor. Então eu oro para que as coisas, para que Deus, para que os anjos, para que o Filho de Deus, para que o Espírito de Deus, para que os principados e as potestades, elas atuem de uma maneira que elas se enquadrem nas minhas agendas. Então eu oro porque eu acho muitas vezes que oração nada mais é do que um jeito de barganhar com Deus e um jeito de fazer com que as coisas do mundo espiritual elas atuem a nosso favor. Não, isto não é oração, isto é mandinga. O nome disto é mandinga, macumba, seja lá o que você quiser chamar. Mas não é oração. Porque oração na Escritura não é uma disciplina espiritual que faz com que Deus olhe e fale assim, ai, puxa, está orando tanto, então eu vou conceder esse negócio que ele está querendo. Deus não é desse que conta a hora de oração. Eu não falei isso nem para o pessoal das 9, nem para o pessoal das 11, mas eu vou falar isso para vocês. Mas eu conheci a história de uma irmã que uma vez ela muito frustrada foi procurar o meu pai, que era pastor, e falou assim, pastor, eu estou frustrada com Deus. Por quê? Porque eu estou orando há 30 anos pedindo ao Senhor a conversão do meu marido. E Deus não está levando a sério esses meus 30 anos de oração. Esse tipo de frustração é fruto direto de uma convicção do coração de que oração, quanto mais eu oro, eu vou acumulando créditos no céu, né? Eu vou orando e vou acumulando crédito, vou orando e Deus vai vendo, olha, ele está orando muito, olha, 40 anos, 30 anos de joelho calejado, puxa vida, é muito crédito. Vou conceder a casa que ele quer, vou conceder a conversão do marido que está há 30 anos perdido, vou conceder a salvação dos filhos, vou conceder como se fosse uma espécie de barganha, um mecanismo através do qual eu manipulo as forças espirituais a meu favor. Meus irmãos, isso é tudo menos o que o Evangelho nos ensina sobre oração. Oração não é manipular o mundo espiritual a nosso favor. Oração é a disciplina espiritual que faz com que o nosso coração se submeta à vontade soberana de Deus. Deus, ele não muda a sua vontade na medida que a gente ora, ele muda o nosso coração na medida que a gente ora. O Senhor Jesus Cristo, quando nos ensina a orar, o que ele diz? Vocês farão esta oração. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, nos ensina a orar. Ele falou, tá bom, vou ensinar vocês a orarem. Quando vocês forem orar, façam esta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, não o nosso, né? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, não a nossa. Em outras palavras, orar é falar, Senhor, faz com que o meu coração ele se dobre diante da tua boa, perfeita, soberana vontade, ainda que muitas vezes ela seja misteriosa, ainda que muitas vezes eu não consiga aceitar, ainda que muitas vezes eu não consiga compreender os teus planos e a tua vontade, mas que neste processo de orar por esta situação, que o meu coração, ele descubra não a receita de manipular o céu a meu favor, mas que o meu coração seja modelado à tua vontade. Agora, se a gente não ora achando que é mandinga, a gente às vezes ora no sentido de uma torcida, de um pensamento positivo, positivismo. Terça-feira, né? O que eu já teve de zoeira aqui nesses 3 cultos nessa igreja, você não tem ideia. Terça-feira, São Paulo e Corinthians. É o jogo que para o estado de São Paulo, né? Aí estava eu dando aula no seminário.
Na metade da aula vira um aluno e falou: professor, libera a gente mais cedo, vai começar o jogo do Tricolor com o Corinthians. Aí eu falei: vou liberar não, senhor. Eu sou São Paulino, eu queria estar lá no estádio, mas estou tendo que dar aula para vocês aqui, olha só. Então agora vai ter aula. Mas avisa aí se tiver gol. E aí a gente acha que orar é meio que torcer, né? Não, a vovó está com câncer, então eu vou ficar aqui orando, torcendo para ela ser curada. Papai e mamãe estão em crise no casamento, então eu vou ficar aqui orando, torcendo para que eles não se divorciem. Meus filhos estão entrando na faculdade, então eu vou ficar aqui orando, numa torcida para eles não se perderem para aquele professor de filosofia maconheiro que eles têm. Aí a gente acha que oração, se não é uma manipulação das forças espirituais, oração é uma espécie de torcida. Eu não sei se você já viu aqueles vídeos que os clubes eles publicam nas redes sociais, dos times se preparando na concentração para o jogo. Aí eles se reúnem, né, fazem uma roda assim, se abraçam, porque é um negócio assim, sensacional, né? Eles se abraçam. E aí tem alguém, um capitão, um técnico, vai lá e faz: é hoje, nós vamos dar vida em campo, e não sei o quê, nós vamos ganhar esse jogo, porque é a classificação, e não sei o quê, e tudo termina com um Pai Nosso, né? Aí eles se abraçam, eles fazem assim: Pai Nosso, sai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso... E aí termina: amém, vamos lá, e solta um palavrão no final: vamos lá, pô! E os crentes acham que orar é isso. Vovó está com câncer. Pai Nosso, está santificado. Não. Isso não é oração. Isso é positivismo. Isso é qualquer outra coisa, menos oração. Isso é torcida. É o Isaac, terça-feira, dando aula, um olho no peixe, um olho no gato, né? Vendo o resultado do jogo. E a gente espera que Deus cure a vovó do câncer ou o vovô do Alzheimer, como a gente torce para o Corinthians no final da Copa do Brasil. Mas isso também não é oração, meus irmãos. Isso está bem longe de ser oração. Uma disciplina espiritual de um coração derramado diante do Todo-Poderoso. Isso é tudo menos oração. E se oração não é um jeito de querer manipular o céu a nosso favor, um jeito de torcer, oração é abstração. Você já viu? Tem gente que fala assim: ora, como quem diz assim, vai no yoga, irmão. Né? A oração virou a yoga gospel. Nada contra você que faz um yoga aí e tudo mais. Nesse meu burnout já me sugeriram até fazer yoga. Só que eu não tenho coragem de colocar aquelas calças apertadinhas de yoga, então eu não vou fazer yoga. Ia ser ridículo eu com uma calça daquela para fazer yoga. Mas às vezes a gente fala para os irmãos: ô irmão, vai orar, como quem diz assim, abstrai, né? Abstrai, irmão. Ora. Como quem diz assim, foge da realidade. E meus irmãos, para mim, este é o jeito mais tolo de lidar com a disciplina espiritual da oração. Porque o cristianismo não é uma receita ou uma proposta que nos faz com que a gente fuja da realidade. Pelo contrário, o cristianismo, quando ele é bem entendido, ele é uma proposta para que a gente aprenda a encarar a realidade, não fugir dela. E tem gente que fala assim: irmã, ora, abstrai, em nome de Jesus. Não, este não é o cristianismo das páginas das Escrituras. As Escrituras nos ensinam a lidar com a realidade como ela é e não fugir dela. As Escrituras, elas nos ensinam a encarar de frente a vida como ela é e não fugir dela. Esse cristianismo de fuga, esse cristianismo do bunker, vamos nos fechar na igreja entre quatro paredes, não vamos lidar com a realidade, não vamos fazer... Isto não é o cristianismo que Jesus nos propõe. Isso talvez seja budismo, hinduísmo, as religiões do sudeste asiático, mas isto não é cristianismo. O Senhor Jesus Cristo nos ensina a buscar em Deus e no poder do Espírito de Deus capacidade para lidar com a realidade, encarar a realidade como ela é. Se tem uma fé que nos ensina a ser realistas, é a fé cristã. Então, se a gente não ora por autossuficiência, quando a gente vai orar, a gente tem uma convicção errada de oração.
A gente tem uma visão errada de oração. A gente acha que a gente vai orar e vai manipular como se Deus fosse contar a hora. Olha, como é que está o banco de horas de oração do irmão e da irmã? Já vi pastor falar isso. Olha, acumule os bancos de horas de oração. Não, não acumula não. Porque Deus não está contando quantas horas, quantos minutos você está dando para oração ou não. Deus não vai deixar de fazer, ó, a partir da hora 300 é crente platinum, então ele vai receber aquilo que ele está pedindo. Não, Deus não faz isso. Oração é a disciplina espiritual através da qual Deus fortalece o nosso homem interior para encarar a realidade, mas também modela o nosso coração para que a gente possa aceitar a vontade dele, que sempre é boa, perfeita e agradável. E não somente tem essa dimensão de uma vida de oração particular, porque o versículo 13 está dizendo assim: entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Mas não somente isso, o versículo 14 ele vai falar de uma dimensão da prática da oração, numa dimensão que eu vou chamar aqui de institucional, porque eu não tenho uma outra palavra melhor, que diz assim, olha só o versículo 14, ele diz assim: há entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Interessante que Tiago, ele está nos dando uma lição muito, muito importante sobre a vida da igreja nesses versos. Como é que a igreja se faz presente na cama daquele que está sofrendo? Como é que a igreja se faz presente lá na UTI daquele que está doente? Como é que a igreja se faz presente na vida daquele que está afastado por uma questão de fragilidade de sua saúde? A resposta do texto é simples: por meio dos oficiais da igreja. No caso aqui, especialmente, por meio dos presbíteros. Tem alguém que está doente no meio da comunidade? Chamem os presbíteros. Por quê? Porque fora do ambiente comunitário, acredite, quando um presbítero ele entra em qualquer lugar que ele entra, sabe quem está entrando ali? Não é o presbítero, é toda a comunidade. Quando um presbítero da Igreja Batista Urbana entra na UTI, aqui no Mário Covas, ou lá em São Paulo, em qualquer um dos grandes hospitais que nós temos aqui em São Paulo, acredite, são 700, 800 pessoas que estão entrando lá naquele quarto, através daquele presbítero. Porque existe uma dimensão do oficialato que está sendo tratado aqui por Tiago. Deus está enviando o seu povo àquele lugar por meio dos oficiais da igreja. Por isso, um pastor ele só pode querer ser pastor se ele estiver disposto a se colocar na dor e entrar com muita reverência na dor e no sofrimento alheio, porque se ele não tiver sensibilidade para se colocar na dor da sua ovelha, na angústia, na UTI da sua ovelha, ele não serve para ser pastor. Ah, mas ele é tão bom de teologia. É ótimo, que bom. Que vai escrever livro, que vai dar aula de escola bíblica dominical. Mas para ser pastor, precisa ser alguém que entendeu que Deus quer usar este indivíduo para adentrar com reverência na dor do outro. Então, quando entra um presbítero na sala da UTI de alguém, acredite, sabe quem é que está entrando? É toda a comunidade que está indo ali abraçar aquele que está doente. É toda a comunidade que está indo lá acolher aquele que está sofrendo, através da presença do presbítero. Por isso que ele diz, mandem chamar os presbíteros, para que estes orem sobre ele. Eu não tenho tempo para articular essa teologia do orar sobre, mas aqui é o único lugar do Novo Testamento onde aparece orar sobre. Você tem orar por, orar pelo, orar em favor, mas orar sobre é o único lugar do Novo Testamento em que nós encontramos essa expressão. Porque sim, os presbíteros eles gozam de uma autoridade espiritual em que eles podem orar sobre as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Mas só que aí a gente tem um problema que todo batista reformado tem que lidar, né? Porque o texto diz assim, orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Se todo mundo fosse, eu estivesse pregando esse sermão numa igreja pentecostal, essa hora a pessoa estava aqui assim, ó, rodando.
Tá vendo? Tem que ungir, pastor! Aí você tem até o kit da unção, né? Você vai ali na Conde de Sarzeda, você compra kit de unção de enfermos. E de novo, nada contra os irmãos que assim creem, que nós devemos ir nesses lugares, eventualmente ungir, literalmente ungir estas pessoas. Nada contra. Agora, aqui na Igreja Batista Urbana nós temos um entendimento um tanto diferente. E eu queria o seu tempo aqui para que a gente possa entender isso daqui direito. Presta atenção, prometo que vai fazer sentido. Quando a Bíblia ela fala de unção, esse movimento, este rito da unção, dois movimentos estão sendo trazidos a nós pela palavra de Deus. O primeiro deles é de uma unção ritualística. Se você voltar, especialmente nas páginas do Antigo Testamento, indivíduos que eram separados para algumas determinadas funções, eles eram ungidos com óleo. Especialmente duas categorias: os sacerdotes, os descendentes de Arão, e os reis, os descendentes de Davi. Então, se um indivíduo, como você sabe, no passado, ser líder espiritual no meio do povo de Deus, não era uma questão de vocação, era uma questão literalmente de sangue, de hereditariedade. Os descendentes de Arão, eles serviam como sacerdotes no meio do povo de Deus. Então, se ele era um descendente de Arão, o que acontecia? Ele era preparado para então receber a unção que lhe dava autoridade para o exercício sacerdotal no meio do povo. E aquela unção ao qual ele era submetido, este indivíduo, esta unção era um rito que simbolizava um movimento espiritual. No derramar do óleo sobre a cabeça deste indivíduo, estava um significado belíssimo da ação do Espírito de Deus, que também estava vindo sobre aquele indivíduo para capacitar esse indivíduo a fazer uma determinada tarefa para a qual ele tinha sido chamado. Então o sacerdote, quando ele era ungido, o óleo não tem nenhum significado místico, mas aquele rito comunicava a vinda do Espírito de Deus sobre aquele determinado indivíduo para capacitar este indivíduo a exercer o ministério para o qual ele tinha sido chamado. Pois sem esta unção, sem esta operação do Espírito e capacitação do Espírito, este indivíduo não ia conseguir fazer isso. A mesma coisa no caso dos reis. Então quando Deus chama Samuel, por exemplo, você sabe do que eu estou falando, está lá em 1 Samuel capítulo 16, ele chama o Samuel e fala assim: Samuel, vai lá ungir lá na casa do Jessé, o filho dele, o Davi. O que aquela unção significa? Aqui, aquele rito de derramar o óleo sobre a cabeça do Davi, aquilo significa que estava vindo o Espírito Santo sobre aquele indivíduo, capacitando aquele indivíduo para exercer a função para a qual ele tinha sido chamado. Isso nós chamamos de uma unção ritualística. É um rito que comunica uma dimensão espiritual da ação do Espírito de Deus. Por isso que muitas vezes o Espírito Santo é chamado de óleo, o óleo na Bíblia. Por quê? Porque o Espírito Santo é este que capacita pessoas para exercerem ministérios. Este é o primeiro tipo, uma unção ritualística. Mas existe um outro tipo de unção na Bíblia, que é uma unção terapêutica. É uma unção que diz respeito literalmente ao cuidado de partes do corpo. Vou dar um exemplo para você. Se você voltar lá em Lucas, no capítulo 7, você vai encontrar a famosa cena em que a mulher pecadora unge os pés do Senhor Jesus. Como você sabe, no mundo antigo, os pés eram talvez uma das partes do corpo mais difíceis, mais calejadas e mais sofridas. Porque, enfim, naqueles dias, você sabe, não existia Nike Shox, né? Não existia Vans. Então, o povo andava descalço ou de chinelo. E não era chinelinho Havaianas confortável, né? Se fosse Havaianas, era Havaianas de pau. Era coisa de couro. Então os pés das pessoas eram profundamente sofridos, calejados, feridos. Então uma das maneiras belíssimas que uma pessoa poderia demonstrar apreço a alguém era oferecer um lava-pés ou uma unção dos pés. Então tinha um escravo na porta da casa de alguém. Quando chegava um visitante, então ele falava: olha, eu quero te tratar bem, eu quero que você saiba que você é bem-vindo e que você é uma pessoa por quem tem um apreço. O que eles faziam?
dava o lava-pés e a unção dos pés. Então as feridas, os calos eram limpados, eram tratados. Hoje a gente comunica isso culturalmente dando café, né? Chega em casa, a primeira coisa que a gente fala, quer um café? No caso do pastor quer um café, pastor? Eu fiz um bolo de cenoura com chocolate, né? Ai, é difícil ser magro sendo pastor de vocês, que onde eu vou tem bolo de cenoura com calda de chocolate. E obrigado, tá? Eu gosto. Mas, nos dias da antiguidade, o óleo não era só usado como um rito para comunicar a ação do Espírito de Deus. O óleo também era usado de maneira terapêutica. Se você voltar na chamada parábola do bom samaritano, lembre-se que o bom samaritano ele aplica azeite e óleo sobre as chagas do homem que tinha sido ofendido e tinha sido dilacerado e tinha sido colocado literalmente no canto da estrada semi-morto. Então você tem uma unção ritualística e você tem uma unção terapêutica no Novo Testamento. Tiago, quando ele fala de unção aqui, ele está usando o verbo que comunica a unção terapêutica. O verbo grego que poderia ser traduzido em vez de ungir com óleo, limpe com óleo, ou às vezes até esfregue. Sabe aquela coisa da gente fazer asepsia de uma ferida? Que a gente às vezes tem que esfregar e limpar? É justamente isso que o texto grego está falando para nós. Em outras palavras, o Tiago está dizendo assim, que os presbíteros, quando eles chegarem num lugar onde tem um doente, que eles levem não somente a oração e o cuidado espiritual daquela alma, mas que eles também levem um alívio que eventualmente aquele doente está precisando. Sabe o que é a unção nos dias de hoje? A unção nos dias de hoje pode ser um colchão d'água para aquele que está há muitos dias na cama. A unção nos dias de hoje, às vezes, é um remédio que a igreja compra para um doente que está sofrendo. Não faz muito tempo nós tivemos que comprar algumas ampolas de um remédio caríssimo, um analgésico de dor, para um irmão que estava sofrendo com dores profundas. E a gente, como igreja, comprou esse remédio e abençoamos a vida desse irmão. Em outras palavras, Tiago está dizendo que os presbíteros vão lá, orem sobre este irmão e levem alívio. Na prática, eu aprendi isso, e com isso eu começo a caminhar para o final, de uma maneira belíssima, através do ministério pastoral do meu pai. Como você sabe, eu sou filho de pastor e fui testemunha do ministério pastoral de um homem de Deus. Meu pai não era perfeito, mas certamente um homem que combateu o bom combate e viveu o evangelho de uma maneira muito séria com Deus. E nos dias em que eu era seminarista, meu pai me virou para mim e falou assim, olha, se preparem que a gente vai fazer uma visita para um irmão. E falou lá o nome do irmão. Era um irmão que estava já numa casa de repouso e já estava nos estágios finais de Alzheimer. E uma das primeiras coisas que me impressionaram nessa visita foi que este irmão, ele já tinha mais de 80, quase 90 anos de idade, com Alzheimer, e ele não reconhecia mais a mulher, não reconhecia mais os filhos, não reconhecia mais ninguém. Meu pai apareceu na porta do quarto deste homem na casa de repouso, ele reconheceu o pastor dele. Meu pai entrou, ele abriu um sorriso de orelha a orelha e falou assim, pastor, seja bem-vindo. E aí então naquela tarde, a gente ministrou a ceia para aquele irmão. E muito interessante, meu pai, obedecendo o texto de Tiago, virou para aquele irmão e falou assim, irmão, há alguma coisa que nós possamos fazer, que a gente pode fazer para aliviar o seu sofrimento, aliviar a sua angústia, esse tempo que você está aqui na casa de repouso, etc. Aí ele virou para o pastor, para o meu pai e falou assim, pastor, eu queria fazer a barba. Porque, como você sabe, as pessoas que sofrem de Alzheimer, uma das primeiras coisas que a equipe médica e de tratamento faz é tirar todo objeto cortante de perto. Então, com aqueles muitos dias e semanas e quase meses já na casa de repouso, aquele irmão já estava todo barbudinho, aquela barbinha branca. E ele falou assim, pastor, eu queria fazer a barba.
E aí então meu pai virou para um diácono da igreja, tirou R$ 30 da carteira, entregou para um homem e falou assim, ó, passa na farmácia, compra um Presto Barba aí, descartável e traz aqui urgente. E foi lindo, meus irmãos, ver que meu pai, ele era um homem grande, forte, alto também. Ele pegou aquele senhorzinho, como quem pega uma criança que já estava absolutamente debilitado. Aí ele passou a espuma no rosto daquele irmão e começou a fazer a barba daquele irmão. Eu nunca vou esquecer as lágrimas daquele irmão, sabe? Daquele irmão correndo pelo canto do olho, porque imagina o privilégio desse irmão, falando assim, puxa, o meu pastor está fazendo a minha barba. Isso é levar, é ungir com óleo. O meu pastor está fazendo a minha barba. E ele fez toda a barba daquele irmão. Uma das cenas mais pastorais que eu já vi na minha vida. Porque é isso que a igreja foi chamada para fazer. Para ir lá, entrar como povo de Deus por meio dos seus oficiais. Primeiro a gente ora, né? Que o texto diz que eles orem sobre o que está doente, mas que eles também unjam com óleo. Isso é ungir com óleo nos dias de hoje. A gente já tem outras medicinas, outros remédios além do azeite. Então a gente vai sobre o doente e leva o alívio. A gente vai sobre o doente. Mas note que não é a unção que cura. O que cura é a oração feita com fé. Versículo 15. Não é ungir, não é orar sobre. O que cura alguém que eventualmente está doente é a oração da fé. E aqui também nós temos um outro nó que a gente precisa desatar. E eu sei que a minha hora está avançada, mas eu queria pedir licença para você, para eu explicar isso para você. A oração da fé, meus irmãos, não é a oração da torcida. Lembra que eu falei? Não. Eu tenho fé que a mamãe vai ser curada, eu tenho fé que o papai vai ser curado, eu tenho fé que meu casamento vai ser restaurado. Aí fica lá na torcida, a gente às vezes acha que isso é a oração da fé. Não. A oração da fé é a oração que ora segundo aquilo que Deus já nos falou, nos disse que vai fazer. É a oração que ora com base naquilo que Deus já prometeu para mim e para você. Hoje eu estou contando histórias do meu pai. Decidi contar histórias do meu pai porque as histórias do meu pai, já que ele é um homem falecido, então ninguém vai ficar endeusando meu pai, etc. Quando eu era criança, meu pai era pastor em Roraima. E lá em Roraima, a igreja lá de Boa Vista, ela tinha um centro, um ponto de pregação, uma congregação, num vilarejo no sul do estado de Roraima, Santa Maria do Goiaçu. Esse vilarejo só se chegava, não sei como é que é nos dias de hoje, mas na época em que nós vivíamos ali no norte do país, neste vilarejo só se chegava lá depois de 30 horas de viagem de barco ou de avião monomotor. Não tinha outro jeito de chegar nesse vilarejo. Então, a cada 6 meses, mais ou menos, a igreja enviava o meu pai para ele visitar essas congregações que a igreja mantinha no interior do estado, e meu pai fazia essa viagem. Ou nós íamos de barco, ou às vezes a gente, quando a igreja estava bem, com grana, a gente ia de avião monomotor lá com o pessoal de Asas de Socorro. E eu lembro que naquele dia, eu estou falando, meus irmãos, de um pastor que não é pentecostal, não. Meu pai, se tinha um batista do bigode grosso, era meu pai. E aí a gente chegou lá no vilarejo de Santa Maria do Goiaçu. E eu percebi meu pai, olha, meus irmãos, estou falando de uma coisa que eu era criança. A minha percepção ela não era plena como ela é hoje. Mas eu vi meu pai meio diferentão. Aí eu chamei ele de canto e falei, papai, tá tudo bem? Aí ele falou, tá bem, sim. Aí o que foi que você tem? Ele falou, Deus falou comigo. Eu falei, é? É. E o que Deus falou para você? Deus falou para mim que hoje 5 pessoas vão se converter. No culto à noite, 5 pessoas vão se converter. Tá bom. Tivemos o culto, lá naquele vilarejo. Meu pai, como grande evangelista que foi, pregou um sermão evangelístico maravilhoso. Hoje eu seria capaz de reproduzir esse sermão. E olha que eu ouvi esse sermão, devia não ter não mais do que uns 12 anos de idade.
4 pessoas se converteram. Eu falei, ih, tem algum problema aí. 4, não era 5? 4, não era 5? Tá faltando 1, né? E aí o missionário que estava lá naquele vilarejo chamou a gente e falou, olha, acabou o culto, vamos para casa, que a gente vai comer aquele famoso tambaqui, né? Hoje aquilo que é luxo para nós aqui no Sudeste, né? Lá no Norte isso é Coca-Cola com gelo e limão. Vamos comer um tambaqui. Meu pai falou, não, eu vou ficar aqui na igreja. Ó pai, o tambaqui vai esfriar. Não, eu vou ficar aqui na igreja. E ficou. Se Deus falou para mim que são 5 pessoas que vão se converter hoje, e de novo, eu estou falando de um homem tradicional, pastor batista, do bigode grosso, nada dessas coisas de pentecostal. Não tem problema nenhum ser pentecostal, tá? Mas estou falando da experiência de um pastor tradicional. Se Deus falou para mim que são 5 pessoas, eu acredito naquilo que Deus me falou. Ficou lá. No meio de um vilarejo, no meio do nada, meus irmãos, na floresta amazônica. Senhor, o Senhor não me disse que eram 5? Eu vou ficar aqui esperando os 5. E ficou lá orando. Não deu meia hora. A quinta alma apareceu ali. Você é o pastor? Sim, sou o pastor. Você veio de Boa Vista? Vim de Boa Vista. Eu vim aqui dizer para você que eu vim me converter. Vim entregar minha vida a Jesus. A oração da fé, meus irmãos, é isso. É a oração que ora, não aquilo que a gente inventou na nossa cabeça, mas que ora aquilo que Deus disse para nós que Ele vai fazer. É a oração que ora com a palavra de Deus na mão. É a oração que fala, Senhor, esta é a tua vontade? É, então eu vou orar para que ela aconteça. É por isso que às vezes a gente ora. Isso não é papo de pentecostal, mas é a igreja batista reformada, meus irmãos. A gente ora às vezes sobre o enfermo e Deus cura, né? Porque este é o verdadeiro dom de curas. Deus não levanta curandeiros no meio do seu povo. Deus, Ele concedeu à sua igreja os dons de curas. E o dom é a cura, não é o indivíduo que tem o pretenso dom. Até porque se existisse esse indivíduo, eu queria encontrar um desse e falar assim, olha, R$1.000 agora, já que você disse que você tem um dom de cura e põe a mão e sai curando, vamos comigo aqui no Mário Covas. Eu te pago R$1.000 por hora, se tu quiser, pra gente lidar só com a ala das crianças. Não precisa ser dos adultos, não, só com as crianças. Já que tu fala que tu é o curandeiro de Jesus, vem cá comigo, eu te pago R$1.000 a hora. Vamos aqui no Mário Covas. E só as crianças, não precisa ter adulto, não. Vamos só curar as crianças. Porque criança sofrer é duro, né? Depois que me tornei pai, cara, que sofrimento de criança me corta a alma. Porque, meus irmãos, nota teológica para os teólogos de plantão aqui. Todas as vezes que o Novo Testamento fala do dom de cura, ele usa um terminho grego que sempre aparece no plural, porque o dom é a cura. Deu para entender? Deus não levantou curandeiros. Deus está dizendo para nós que está à disposição do povo de Deus a cura. Está à disposição do povo de Deus a operação do Espírito que cura. Está à disposição do povo que ora, do povo que fala, Senhor, seja feita a tua vontade, do povo que derrama o seu coração na presença do Pai. Está à disposição da comunidade de Cristo a cura. Porque o dom é a cura. Por isso que Tiago vai dizer, tem alguém doente? Não vai buscar o irmãozinho que se diz curandeiro, ele diz, vai buscar o presbítero. Porque o povo de Deus não corre atrás de curandeiro. O povo de Deus dobra os joelhos no chão e fala, Senhor, nós cremos que o poder da operação do Espírito está à disposição do povo de Deus. Isso nos é dado pela palavra, isso nos é garantido pelo Evangelho. Então, Senhor, opera segundo a tua vontade. Então, Senhor, opera segundo o teu querer. Então, Senhor, se é da tua vontade, derrama a cura. Levanta o enfermo do leito. Faz o teu nome glorificado. Isso é o dom de cura bíblico. Aí, às vezes, acontece, né? Vem aquele testemunho interno do Espírito Santo, em que a gente tem aquela certeza de que Deus está curando, Ele vai curar alguém. Aí a gente ora e fala, Senhor, cura. Aí Deus cura, né? Mas também tem vezes que a gente até pede a cura, não pede? Mas Deus não cura.
Por quê? Porque a igreja não é movida por curandeiros. A igreja é movida por uma ação soberana do Espírito de Deus. E essa ação soberana do Espírito de Deus é o dom. A cura é o dom. E à igreja foi dado a bênção, a beleza das curas. Por isso a gente pode orar pedindo cura. A gente pode orar pedindo cura para o nosso casamento, para o nosso corpo, para a nossa vida financeira, para o nosso marido, para a nossa esposa. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que a gente demonstra amor uns pelos outros, acredite, é quando a gente ora e dobra os nossos joelhos uns pelos outros. Tem sido incrível na minha jornada pastoral encontrar gente que eu nunca vi na minha vida, que às vezes me encontra assim no shopping e fala: você é o pastor Isaac, não sou eu. Pastor, nós oramos muito por você nos dias em que você estava entubado. Só a igreja do Senhor Jesus Cristo pode oferecer isso a nós. Só a igreja do Senhor Jesus Cristo. O teu chefe no teu trabalho não te oferece. Não pode te dar isso. Só a igreja do Senhor Jesus Cristo pode nos oferecer esse ambiente fértil para que as orações uns pelos outros, para que a intercessão uns pelos outros, para que o amor em forma de oração possa acontecer, para que os pedidos de que o Espírito opere, concedendo o dom que é a cura. Só a igreja do Senhor Jesus Cristo pode oferecer isso para mim e para você. Por isso, precisamos nos tornar uma igreja que é como Elias, que embora não seja perfeito, embora seja cheio de altos e baixos, embora seja profundamente cheio de mazelas, ora segundo a vontade de Deus, ora com a palavra de Deus na mão, ora uns pelos outros, ora de maneira profunda, e acredite, é esse tipo de oração que Deus usa. Uma das maneiras de você amar os seus é orar por eles. Ama o teu marido, ama a tua esposa, orando por ele. Ama a tua igreja, orando por ela. Ama os teus colegas de trabalho, orando por eles. Ama aqueles que estão perto de você, emprestando os teus joelhos a eles. Porque é isso que o Evangelho nos ensina. É neste ambiente em que oração e confissão está acontecendo, é que sopra o Espírito lá fora. E isso, meus irmãos, não nos veio de graça, não. Isso nos veio às custas do Elias maior, que também era como nós. Homem, o verbo que se fez carne, mas que um dia ele orou e não teve a sua oração respondida. Onde ele orou e falou: aparta de mim esse cálice, Pai. E o que ele recebeu em resposta foi um céu de bronze fechado, profundamente abandonado por Deus, ignorado pelo Pai. Sabe por quê? Para que eu e você, todas as vezes que nós dobrarmos os nossos joelhos, a gente encontre ouvidos atentos de um Pai amoroso. Porque Jesus, ele teve as suas orações não respondidas. Porque o Elias maior, que era como eu e você, se fez homem como eu e você, e enfrentou as mazelas que eu e você enfrentamos. Porque ele não teve as suas orações respondidas. Eu e você podemos dobrar os nossos joelhos e encontrar ouvidos atentos do Todo-Poderoso. Aquele que governa o mundo em suas mãos. Ele tem prazer em ouvir as minhas e as suas orações. E isso nos foi conquistado por Jesus, nosso Mestre. Não somos discípulos nem de Tiago e nem de Elias. Nós somos discípulos de Jesus. Aquele que rasgou o céu para que eu e você pudéssemos desfrutar da beleza da oração.
às custas de sangue e de abandono, para que eu e você sejamos acolhidos todas as vezes que a gente entra no nosso quarto em secreto. A gente dobra os nossos joelhos. O dono do universo está nos ouvindo. Porque Jesus não teve suas orações respondidas. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, como a gente precisa de graça, como a gente precisa reconhecer que a gente não sabe de nada. Somos absolutamente insuficientes. Pai, nos livra de uma autossuficiência espiritual que, dia após dia, mina e aleja o nosso relacionamento contigo. Pai, nos livra de achar que oração é um mecanismo para manipular o mundo espiritual a nosso favor. Nos livra de achar que oração é um movimento de positivismo, de torcida. E acima de todas as coisas, nos livra de achar que oração é uma fuga. Pai, a gente precisa orar. Orar uns pelos outros. Fomentar esse ambiente de cura. Quando oramos uns pelos outros, confessamos pecados uns aos outros. Como a gente precisa reconhecer que somos uma comunidade que onde quer que chegue é convidado a levar a oração do Espírito e levar a terapia e o cuidado que está ao nosso alcance. Pai, a gente precisa aprender a orar. A gente precisa descobrir que o Senhor ainda está curando, que o Senhor ainda está operando por meio do Teu Espírito, que está à disposição da comunidade do Senhor Jesus Cristo, esse carisma belíssimo da cura. Então vem hoje e cura casamentos, cura carne, mentes, cura espíritos abatidos e contritos. Sopra o Teu Espírito entre nós e cura consciências. Sopra o Teu Espírito entre nós e vai além do corpo. Porque cremos que este dom ainda está à disposição do Teu povo. E pedimos que o Senhor opere. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado porque o Teu amor não se aparta de nós, apesar de nós. Obrigado por Jesus, que teve as suas orações não respondidas, para que cada uma das nossas preces fosse acolhida, para que os Teus ouvidos sempre estivessem atentos a nós, todas as vezes que a gente dobrar os nossos joelhos. Gratos nós somos por Jesus, gratos nós somos pelo Teu Espírito, e gratos nós somos pela disciplina espiritual da oração. Nele nós oramos. Amém.